Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, feliz por mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor para todos, mas antes da palavra já quero convidar vocês para fazer 1 minuto de oração para nós começar a palavra, tá bom? Mas a palavra de Deus hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9 a seguir, tá bom? Mas vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já peço licença para entrar na presença do Senhor mais uma vez nesse dia. Meu Deus, e já nesse começo, Pai, aleluia, já peço, aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa visitar a cada uma, Senhor. Meu Deus, porque nós estamos aqui crendo, Pai, aleluia, no sobrenatural do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, aleluia, glorificando ao nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, meu Deus e meu Pai, estamos crendo, Pai, que o Senhor, aleluia, está visitando pessoas agora através dessa oração. Meu Deus, levanta, Senhor, quem está caído, dá uma injeção de ânimo, papai, a quem está fraco. Aleluia, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, aleluia, vai entrando com libertação nessa casa, nessa vida. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, aleluia, continuar com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, em nome de Jesus que eu peço, meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, aleluia. Se possível, já peço para você deixar aí o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Aleluia, glória a Deus, e que Jesus possa estar, aleluia, com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família. Então vamos para a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 9 a seguir. Deus é bom, Deus é poderoso e Ele está aqui e Ele também está aí, aonde você se encontra nesse momento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Aleluia, também no versículo, irmão, aleluia, 2 nos fala que se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E aí no versículo 3, aleluia, esta é a minha defesa para com os que me acusam, aleluia. E aí nos fala no versículo 4, não temos nós direito de comer e de beber? Aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, no versículo 5, aleluia, não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, aleluia. E aí, no versículo 6, ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Aleluia. E no versículo 7 nos fala que quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Aleluia. E aí, aleluia, no 8 nos fala aqui, porventura digo eu isso como homem, ou não diz a lei também o mesmo? Arabassúbia cantarábia, aleluia, Senhor. Aqui no, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui no 1 Coríntios, irmãos, aleluia, capítulo 9, aleluia, glória a Deus. E no versículo 10 nos fala que ou não o diz certamente por nós, com efeito é por amor de nós que está escrito.
porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Aí nos responde aqui no 11: se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhemos as matérias. Aleluia. Aí no versículo 12: se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Aí no versículo, irmão, aleluia, glória a Deus, 13, aleluia, glória a Deus. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem ao altar participam do altar. Aleluia. Aí nos fala aqui no versículo 14 que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia. Aí no versículo 15: mas eu de nenhuma dessas coisas tenho usado, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, Senhor. No 1 Coríntios, irmãos, aleluia, 1 Coríntios, glória a Deus, Deus é bom, o Senhor da glória. No capítulo 9, aleluia, no versículo 16, irmãos, a gente vai, aleluia, ver que, pois se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. Aleluia, glória a Deus. Nos fala, irmãos, no 16 que, pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. E há de mim, se não anunciar o Evangelho. Aleluia. Aí no 17, olha só, irmãos. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas se não é de vontade própria, estou apenas incumprindo de uma mordomia. Aleluia. Olha só, irmãos, aqui, ó, no 18. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu faça gratuitamente, para não usarem absoluto do meu direito no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam, né, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Aí o que fala aqui no versículo 19, que, pois, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos para ganhar o maior número possível. Aleluia. Aí no versículo 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Aleluia. Olha só, irmãos, aqui o que nos fala também no versículo 21, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. E o que nos fala aqui no versículo 22 também, irmãos, que fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aleluia, irmãos.
E nos fala também no 23 que, ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me comparticipante. Aleluia, glória a Deus. E olha aqui o que nos fala também, irmãos. Aleluia, no 24, aleluia, glória a Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcances. Aleluia, irmãos. E a Bíblia nos fala aqui no 25, irmãos, que todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa como corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Arabassúbia cantarábia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E aqui no versículo também 26, irmãos, deixa bem claro, irmãos, que pois eu assim, aleluia, glória a Deus, pois eu assim não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Aleluia. E no 27 nos fala, antes sobrejugo o meu corpo, e eu reduzo a submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, irmãos, 9, tá bom? Então vamos para o capítulo 10, aleluia, glória a Deus, de 1 Coríntios, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo 10 agora, tá bom? Aleluia. E eu estou crendo que Jesus está falando com você. Que Jesus vai falar com você através dessa palavra desse dia. Aleluia, glória a Deus. Porque para tudo, aleluia, tem um propósito, tá bom, irmãos? Aleluia. Se você está passando por uma prova, mas pode ter certeza que a sua vitória está chegando. Amém? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo 10. Pois não quero, irmãos, que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aleluia. Aí nos fala no versículo 2. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Aleluia. Aí no versículo 3 nos fala: e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Aleluia. Olha só no versículo 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. E aí no versículo 15, irmãos, também nos fala: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aleluia, glória a Deus. E olha só o que nos fala no versículo 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para êxito, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 7, não vos torneis, pois, idolatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aleluia. E no versículo, irmãos, 8 também nos fala que nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia
23.000. Aleluia, glória a Deus. O Senhor da glória. E também, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 9, irmãos, e não tentimos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. Aleluia. E fala aqui no versículo 10 que, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aleluia. E no versículo 11, irmãos, também nos fala que, ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, aleluia, para quem são chegados os fins dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 12 também nos fala que aquele, pois, que pensam estar em pé, olhe e não cai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus que cura, Deus que salva. No versículo 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de sair, para que a possais suportar. Aleluia, glória a Deus. E aí no, aleluia, versículo 14, irmãos, nos fala que, portanto, meus amados, fugi da idolatria, alabaçúbia cantarábia. E no versículo 15, falo com a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí no 16 fala, irmãos, que porventura o cálice de pensão que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui, irmãos, no 1 Coríntios, aleluia, capítulo 10, irmãos, aleluia, no capítulo 10, aleluia, glória a Deus, e no versículo, irmão, aleluia, 17, aleluia, glória a Deus, olha só o que nos fala, irmão, aleluia, pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, aleluia, porque todos participamos de um mesmo pão, aleluia. Aí no versículo 18 nos fala que vede a Israel segundo a carne, os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar, aleluia, glória a Deus. E no 19 nos fala, irmão, que mas que diga que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa, alabaçúbia cantarábia, no versículo 20, aleluia, no versículo 20, irmãos, nos fala que antes digo que as coisas que eles sacrificam nas endemônios, e não a Deus, aleluia, e não quero que sejais participantes com os demônios, aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia, irmãos. Nós temos que estar atentos, irmão, aleluia. E também aqui no versículo 21, irmãos, aleluia, nos fala que não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Aleluia. Então qual é a mesa, irmãos, que você está participando, irmão? Aleluia, porque no versículo 22 nos fala, ou provocaremos a zelos o Senhor, somos, porventura, mais fortes do que Ele, aleluia. E aí nos fala também no 23, irmão, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aleluia, irmãos. E olha só o que nos fala no versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outro. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, temos que estar
atento. Aleluia. Nós temos que estar atento, irmão, em tudo. Aleluia. E nos fala aqui também, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 25, irmãos, no 1 Coríntios, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, irmão, 25 nos fala que comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 26 nos fala que pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aleluia. E aí no 27 nos fala: se, portanto, algum dos incréditos vos convidar e quiserem ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Aleluia, glória a Deus. E aí nos fala, irmão, no versículo 28, mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus é bom, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 29 também nos fala que consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Aleluia, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem. Aleluia. E aí nos fala, irmão, no versículo 30, e se eu com gratidão participo porque sou vilipendiado por causa daquilo, porque dou graças. Aleluia. Olha só o que nos fala no 31. Aleluia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí no 32 nos fala: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí no versículo 33 também nos fala aqui, irmãos: assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 10, aleluia, de 1 Coríntios. Esse foi o capítulo 10, tá bom? Então vamos agora para o capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, e eu creio que Ele está aqui e que Ele está aí também onde você se encontra agora, nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra, aleluia. Agora, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Aí no versículo, irmão, 2, nos fala: ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, e guardai os preceitos assim como vos entreguei. Aleluia. E aí no versículo 3, quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aí nos fala no versículo, irmão, 4, assim, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí no versículo 5, irmão, nos fala:
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse na pá. Aleluia. E olha só, irmãos, que nos fala no versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosque isso também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. Aleluia. E olha aqui o que nos fala também no versículo 7. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E nos fala também no versículo, aleluia, glória a Deus, 8, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. No versículo 8, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem, aleluia. E aí nos fala também aqui no versículo 9, nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. E falo mais, irmãos, para você aqui no versículo 10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Aleluia. E também no versículo 11 nos fala: todavia, no Senhor, nem a mulher independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Arabassúbia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Aí no versículo, irmão, 12, aleluia, deixa bem claro para nós que, pois, assim como uma mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aleluia. E aí no versículo 13, julgai entre vós mesmos. É conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus. Aleluia. E aí no versículo 14, irmão, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra? Aleluia, glória a Deus. E aí no 15, irmãos, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu. Arabassúbia, cantarábia, aleluia. Senhor, aleluia. Aí no versículo, irmão, 16 de 1 Coríntios, capítulo, irmão, aleluia, capítulo 11, no versículo 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Aleluia. Aí no versículo 17 nos fala que isso, porém, que vou dizer, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Aí no versículo 18, irmão, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Aleluia. Aí está aqui bem claro no versículo, aleluia, 19, que, aleluia, e até importa que haja entre vós facções, para que, se aprovados, se tornem manifesto entre vós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aí no versículo 20, irmãos, de sorte que, quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aleluia. E aí está bem claro no 21, que porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Aleluia.
E aí no versículo 22 também nos fala: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Listo não vos louvo. Aleluia, glória a Deus. Aí está bem claro no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Também, irmãos, no 4, no versículo 24 de 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 11, no versículo, aleluia, no versículo 24, nos fala: e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Aí no versículo 25 nos fala que, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Aleluia. Aí deixa bem claro, irmãos, aqui no versículo 26, que porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor da glória. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Aí nos fala também no versículo 27, que de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. E deixa bem claro aqui no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia. E aí no versículo 29, irmãos, nos fala: porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Aleluia. E aí no versículo 30, irmãos: por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, eu quero deixar bem claro, irmãos, aleluia, glória a Deus, aqui, né, o que nos fala aqui, irmãos, no versículo 32, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Você entendeu, né, irmãos? Após aqui no 33, aleluia, no versículo 33 nos fala: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia. E aí no versículo 34, irmão: se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos tenhais para a condenação vossa. E as demais coisas eu a ordenarei quando for. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. Aleluia. Esse foi o capítulo 11. Aleluia. Esse foi o capítulo 11, irmãos, de 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus bom. Aleluia. Deus que cura, Deus que salva. Deus que está aqui, Deus que está aí também com você. Amém? E agora vamos para, aleluia, glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Vamos para a palavra.
1 Coríntios capítulo 12. Vamos para a palavra. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aleluia. E aí no versículo 2 nos fala: vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos conforme éreis levados. Aleluia. Aí nos fala também no versículo 3: portanto vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é Naé. Aleluia. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, também nos fala no versículo, aleluia, no versículo 4 de 1 Coríntios, aleluia, capítulo 12, nos fala no versículo 4: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. E aí no versículo 5, irmão, aleluia, deixa bem claro que e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. E aí no versículo 6, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera o tudo e em todos. Aleluia. E aí no 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Aleluia. Glória a Deus. E aí no versículo 8, irmãos, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, no versículo, aleluia, 9, aleluia, glória a Deus, também nos fala que, aleluia, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, aleluia. E aí no versículo 10, a outro, a operação de milagres, a outros, a profecia, a outro, um dom de discernir espíritos, a outro, a variedades de línguas, e a outros, a interpretação de línguas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Senhor. A outra, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 11, irmãos, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como queres. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus pode fazer tudo, irmão. Aleluia. Por isso nos fala aqui no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, forma um só corpo, assim também é Cristo. Aleluia. E aí no versículo 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de um só Espírito. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 14, irmãos, porque também o corpo não é o membro, mas muitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí no versículo 15, irmãos, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Aleluia. E aí no versículo 16 deixa bem claro que, e se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixará
de ser do corpo. Aleluia. E aí nos fala no 17, no versículo 17, que se o corpo todo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Aleluia. E olha só o que nos fala no 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como diz. Aleluia, Senhor. Deus é bom, aleluia. E aí também no versículo 19 nos fala, e se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Aleluia. Olha só o que nos fala no versículo 20. Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Aleluia. E nos fala aqui também no versículo 21 que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Aleluia. E deixa bem claro aqui também no versículo 22 que antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Aí, irmãos, aleluia, glória a Deus. No versículo 23, irmãos, aleluia, nos fala: e os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a estes revestimos com muitos mais honra, e os que nós não somos percurosos têm muito mais decoro. Aleluia. E aí no versículo, irmão, 24 nos fala: ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 25 está escrito assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Aleluia. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 26, irmão, aleluia, no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, irmão, 26, nos fala: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Aleluia. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aleluia. Olha só o que nos fala no versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Aleluia. E também nos fala no 28, irmão. Glória a Deus. E há os Deus na igreja, e primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois operadores de milagres, depois uns de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas no versículo, irmãos, 29, aleluia, também, irmãos, glória a Deus, nos fala, aleluia, que porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Aleluia. Aí está aqui no versículo 30. Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos. Aleluia. E aí nos responde aqui no versículo 31. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Eita glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Esse, irmãos, foi, glória a Deus, o capítulo 12. Aleluia!
E vamos orar, por essa palavra, agradecer a Deus, mas antes já quero fazer um apelo para você. Mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aleluia, faço um apelo aqui para você, tá bom? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Acantarabassubia camanai, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom, irmãos? Então vamos orar e agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor. Toma a direção da minha vida nas suas mãos, Senhor. Aleluia, assim como já está, meu Deus. Aleluia, meu Deus, que o Senhor possa continuar com suas mãos estendidas sobre nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, Senhor. Meu Deus, sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo, sobre a vida de todos os inscritos, ó Pai, aqui desse canal do YouTube, Senhor. Meu Deus, eu já peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. E amanhã nós estamos de volta com mais palavra de Deus.